Veja como o diabo trabalha nos reinos do mundo. E eu quero que você tenha noção de que os reinos deste mundo, eles estão sob o governo de Satanás. Não é de Deus. Porque se fosse Deus que estivesse reinando no mundo, o mundo estaria bem melhor. Mas ele só vai para pior. Quem disse isso foi o diabo no capítulo 4 de Mateus, quando ele estava diante de Jesus e tentando Jesus naquele deserto. O diabo disse para Jesus: olha, os reinos deste mundo são meus. Não disse isso? E ele disse: eu dou para o senhor, se o senhor quiser, é só se ajoelhar e me adorar, eu te dou. Mas claro, Jesus nunca aceitou isso e nunca vai aceitar nada das mãos de Satanás, porque Deus não precisa aceitar nada do diabo. Por que eu me referi aos reinos deste mundo? Porque houve um rei lá atrás, Nabucodonosor, que sonhou, e ele sonhou com uma estátua. E a estátua tinha a cabeça de ouro, e o peito aqui era de prata, o ventre era de cobre, as pernas eram de ferro e os pés era uma mistura não, era uma, porque não se mistura ferro com barro, mas era um conteúdo, os pés de ferro com barro. Você vê que de cima para baixo ia piorando os materiais. E quando Deus levantou Daniel como profeta para interpretar, disse: essa cabeça de ouro és tu, Nabucodonosor, que não houve nem haverá reino igual a ti, em poder, em força, certo? Rico. Mas depois de Nabucodonosor, quando aquele reino passou, que foi o reino babilônico, aí veio o reino medo-persa, aí já era um reino inferior, que era simbolizado como a prata. Depois que ele passou, veio o reino grego, Alexandre o Grande, e você vai encontrar que agora era o tempo do bronze. E depois que Alexandre o Grande foi vencido, veio o reino romano, o Império Romano. E o que são nas duas pernas? Que são duas pernas porque ele cresceu tanto que se dividiu em reino do Oriente e do Ocidente, por isso que está representado nas pernas. Mas hoje nós estamos vendo aí os pés, por isso que os reinos do mundo estão dessa maneira como você vê, ferro e barro. O que significa isso? É sempre a luta que tem da direita com a esquerda, que nunca se unem. Você vai ver que no tempo da Guerra Fria era os Estados Unidos contra a Rússia, e até hoje está assim, nunca se unem, porque ferro não se mistura com barro. E vem o nosso profeta e diz assim: olha, está representado naquele tempo que o profeta disse em Khrushchev. Khrushchev é esse representante lá da Rússia, e o nome dele significa barro. E Eisenhower nos Estados Unidos, que você vai ver que o nome dele significa ferro. Olha como Deus é. Deus estava revelando uma coisa de anos, milhares de anos atrás, que veio se cumprir nessa geração do profeta desta era. E os reinos que estão aí, essa mistura de ferro com barro, ninguém se entende, e é guerra para cá, guerra para ali. Mas há uma profecia para um desses dias, que Daniel viu uma pedra sendo atirada contra aquela estátua, e quando ela pegou na estátua, a estátua dos reinos deste mundo se desfez e se tornou uma montanha que encheu toda a terra. E o que é isso, pastor? É o grande reino que vem aí de Jesus Cristo, o grande milênio que está vindo aí. Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo reinará por 1000 anos nesta terra. Então quero dizer para você que não é Putin que vai mandar neste mundo, não é o Trump que vai mandar, não é ninguém que vai mandar aqui. Quem vai mandar aqui é o Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E não tem para ninguém, viu? Você viu que teve um tempo que aquele gordinho lá, o Kim Jong-un, estava ciscando que nem um galinho. Eu vou jogar uma bomba nos Estados Unidos, eu vou jogar uma bomba atômica. E o mundo ficou assim: será que esse camarada vai fazer? Mas quem manda não são eles. Tem um que pode, disse: não é hora ainda disso. Vamos acabar com isso, que não é hora disso. Daqui a pouco você vê o governo dos Estados Unidos tomando café com ele lá. Por quê? Porque quem manda não são eles. Quem manda é o Senhor Deus Todo-Poderoso.